Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, conforme eu tenho falado com alguns alunos, graças a Deus está tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, ok? E hoje, para retornar às nossas atividades do segundo semestre, como eu falei na última aula, eu deixei uma dica de leitura, que eu já falei desse livro em várias aulas que eu já dei, que é O Poder do Agora. Esse livro realmente, ele transformou, pode ser que vocês estejam vendo invertido, tá? Mas O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, ele é um livro transformador. Tanto é que aqui está escrito, um guia para a iluminação espiritual. Realmente, ele é uma leitura um pouco, você tem que se dedicar um pouco a essa leitura, ok? Às vezes você tem que retomar essa leitura e voltar de novo, mas é realmente um livro que faz expandir muito a nossa consciência com relação a tudo, principalmente com relação a gente, se relacionando com o meio em que a gente vive. Então, o que é o poder do agora que a gente escuta muito falar, né? Nada mais é do que o poder da sua presença, é o poder da sua consciência, que fica libertada das formas de pensamento. Então, eu trouxe aqui alguns ensinamentos, são muitos e muitos insights que você vai tendo durante o tempo que você está lendo o livro, mas aqui eu trouxe insights bem fortes e que vão ajudar nesse resuminho, né, do que tem de potencial dentro desse livro aqui. Então, o que esse livro traz? O que o autor traz para a gente? Né? O conceito atemporal. O que é atemporal? A nossa mente costuma funcionar muito como um tempo linear, né? Na linha do nosso tempo, que é um tempo psicológico, é um tempo psíquico, é criado na nossa mente, que é o passado, presente e futuro. O que acontece quando a gente fica muito preso nessa forma de pensamento? Quando a gente cria esse tempo psicológico para a gente. O que acontece quando a gente fica preso no passado? No passado é um tempo que não existe, porque ele já passou. O que existe, na verdade, é o agora. Não existe passado e não existe futuro, existe o agora. Quando a gente fica preso no tempo psicológico, que é o tempo passado, a gente está remetendo o nosso pensamento a uma memória. E aí, o que as ciências cognitivas já trouxe para a gente? O que a neurociência cada vez mais vem ajudando a gente a entender esses processos do nosso pensamento, e eu já falei disso em várias aulas, o que ela nos prova? Que é possível a gente ressignificar. Então, a gente pegar essa memória que a gente tem sobre eventos passados que nos faz ter limitações no nosso presente, com várias técnicas ajuda a gente a ressignificar. Então pega aquele evento passado e a gente traz para nossa memória, traz para o nosso corpo as sensações e a emoção, e aí a gente consegue dar um novo significado a partir do que a gente tem de entendimento agora, ou daquilo que essas ferramentas, ou a psicoterapia, ou a PNL, ou a hipnose, ou o Theta Healing, aquelas várias técnicas que a gente já conversou, traz para ajudar a gente a ressignificar o passado. Então, é como se a gente desinstalasse um aplicativo que está com problema, né, que faz com que, vamos supor, o nosso celular não funcione agora, às vezes a gente tem que fazer o quê? Tem que deletar aquele aplicativo e reinstalar um novo aplicativo, ou aquele mesmo aplicativo, né, aquela situação de uma forma que funcione melhor para o agora. Então, a gente tem essas diversas técnicas. Quando a gente está muito lá no futuro, que não existe ainda, a gente está na preocupação, se
ocupando com alguma coisa que pode nem acontecer. Então, a gente fica brincando de mãe de Ná, né? De premonição, de adivinhar ou tentar adivinhar ou imaginar coisas que podem acontecer. Podem acontecer, pode ser que nem aconteça, porque a gente não sabe se daqui a um minuto, um segundo a gente está nesse agora, né? Então, não tem por que a gente gastar uma energia tão grande com a nossa mente, com o nosso dia a dia, com uma coisa que pode nem vir a acontecer, porque ela só está na esfera do nosso mental. E aí lembra que o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Ou seja, se você está imaginando, projetando uma coisa, o seu corpo, toda a sua fisiologia, toda a sua biologia vai agir como se aquilo estivesse acontecendo. Então você vai ficar ansiosa, vai ter todos os sintomas de ansiedade, taquicardia, falta de ar, sudorese, né? Vai suar, vai tremer suas mãos, vai ficar num estado por coisas que não podem nem acontecer, mas que você está vivendo agora no seu corpo. Então, isso vai limitar você de ter as suas atividades, ter a sua vida de uma forma mais em paz, mais pacífica com relação a você mesmo e com os outros que estão à sua volta, tá? E aí, lembrando também que a gente não tem controle do futuro, a gente não controla o tempo, a temperatura, os acontecimentos, né? A gente tem um certo limite para esse controle de algumas coisas. A gente pode se precaver sobre situações, pensar antecipadamente como que a gente pode fazer daquilo que a gente tem controle para que aquela situação, um evento que vai acontecer amanhã ou daqui a alguns dias, mas saber exatamente como aquilo vai acontecer, a gente não sabe. Então a gente pode melhorar as condições para que um evento ocorra da melhor forma possível, mas a gente não tem nunca o controle absoluto dessa situação. Então, aquilo que eu não tenho controle, eu não vou sofrer por conta disso, né? Então, o que vai ditar, então, esse conceito atemporal? É eu entender que só existe o agora, né? É o que eu faço agora que vai ditar que vai acontecer no futuro. Então, se eu, nessa condição, fico ansioso demais, fico com um pensamento repetitivo do que pode acontecer, eu vou adoecer agora, né? E eu vou causar um impacto na minha saúde agora. Então, nesse livro, ele ensina bastante, né, e dá ferramentas de como a gente entender esse conceito do tempo, né? E sair dessa forma linear que a gente tem de pensar. O segundo ensinamento que traz esse conceito é que você não é o que você pensa. E realmente, quando a gente tem muito essa coisa do duplo eu. É o que a gente sente e o que a gente pensa. E aí a gente fica muito ligado ao que a gente pensa. Porque a gente escuta muito falar assim, penso, logo existo. E aí a gente ficou fixado no penso, logo existo. Né? E isso não é uma verdade completa, né? Por quê? Porque, por exemplo, os animais, eles vivem o agora, eles não vivem nem no passado nem no futuro, eles vivem agora, mas eles existem, né? Então, assim, eles não pensam como a gente, não são tão sencientes como a gente. A gente tem uma tendência de ser mais estar mais presente, né? Ter consciência que existe. Os animais já desenvolveram bastante essa parte de alguns, né? Que só faltam falar,
mas a maioria dos animais, eles não têm essa percepção tão grande que existem. Então, eles não sofrem por antecipação e não sofrem porque alguma coisa que aconteceu com eles na forma pensamento. E existe um livro que chama As Zebras Não Têm Úlceras. Por que as zebras não têm úlceras? Porque justamente elas não ficam no estado do pensar, né? Ela não tá lá pensando, ai, porque o leão é mau, o leão, se eu sair ali nas pradarias, no campo, o leão vai me pegar porque ele é mau, e ela não vai sofrer, não vai ficar com raiva do leão, do leão, né? Então a zebra tá lá comendo, vivendo. O que acontece? O leão vem atacar, ela vai correr, lógico, o modo de sobrevivência é ligado. Ela vai correr, e se ela correr mais que o leão, e ela se observar numa situação de segurança, ou seja, ela conseguiu fugir dele, na hora que aquela adrenalina baixar, né, dela ter corrido, automaticamente a adrenalina baixou e daqui a pouco ela vai voltar para a condição de comer, de pastar ali. Ela não vai ficar pensando, vai ficar com raiva do leão, que é o que acontece com a gente. A gente vive as situações e a gente fica remoendo essas situações. Então, a gente tem que se colocar muito como observador. Então, o livro ele fala muito para a gente virar um observador da gente, o que a gente sente no corpo e o que está acontecendo ao redor da gente. Por quê? O nosso pensar, ele sabota demais as nossas atitudes, porque justamente a gente tende a viver numa condição muito de proteção, então a gente fica sempre achando que o outro vai fazer mal, que o outro falou isso porque ele quer nos atingir, né? A gente sofre porque a gente fica no pensamento, não, porque aí pode acontecer isso, e aí então a gente está lá vivendo no que só na nossa imaginação e o corpo vai sentir toda essa bioquímica. Então ele fala para a gente começar a viver muito no sentir e observar o corpo. Então ele fala bastante do que a gente sente, trazer essa consciência para o que a gente está sentindo verdadeiramente no nosso coração. E aí as perguntas são, né, não do que eu estou pensando, mas do que eu estou sentindo, sem julgamento. Então olhar muitas situações e o que acontece, ok, isso aconteceu, eu tenho controle sobre isso, não tenho, né? Eu tenho controle às vezes só sobre mim mesmo, o que eu sinto ou o que eu penso, depois que a gente vai treinando isso, mas eu não tenho controle sobre o que o outro sente ou o que o outro pensa. Aí a gente, a partir disso, diminui a nossa condição de julgamento, né? E isso vai ficando melhor no nosso corpo, a gente vai aprendendo com tudo isso, ok? Terceiro, notei tudo para não deixar passar. O poder da aceitação e do desapego. E gente, o poder da aceitação e do desapego. Então, a gente entender que não tem as coisas que acontecem, as situações, às vezes não tem certo nem errado, nem bom nem mal, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, foi a pior coisa que me aconteceu. Será? Verdade? Porque às vezes daqui um tempo a gente vai ver, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu, aquilo que eu achava que era pior, né? Por conta disso, eu saí do ostracismo, eu saí da estagnação, eu me coloquei em movimento, né? A gente tem que colocar muito, trazer isso para alta responsabilidade. A gente deixa de julgar, deixa de rotular, a gente abre, quando a gente desapega das situações, foi como foi, e ponto. Porque senão a gente fica no adulto criança, né? É aquele adulto mimizento, é aquele adulto queixoso, parece uma criança mimada, que quando tirar o brinquedo, a situação, fica esperneando, fica repetindo sempre a mesma coisa, né? Isso é o adulto que está na criança. O adulto vai aceitar, ok, foi como foi. O que eu faço a partir disso?
Como eu posso melhorar a partir disso? O que eu posso fazer diferente para não repetir isso, né? É você com você mesmo, e não achando sempre que o outro quer te atingir, que o outro quer te fazer mal, né? Qual é a sua responsabilidade no que aconteceu nessa situação? O que você atraiu para o seu aprendizado, né? Então, quando a gente tem o poder de aceitação e desapego, deixa ir aquilo. Não fica lá martelando, parece que você pega um martelo e fica martelando o dedão, sentindo aquela dor, tá sentindo aquela dor e tá reclamando, ok? Então isso também no livro é muito claro, vai clareando muitas ideias de como a gente faz isso, que é se apegar na dor, apegar naquela situação e culpando o outro, culpando o fulano, ciclano, beltrano, enquanto a gente tem que colocar a nossa autorresponsabilidade em todas as situações da vida. Ninguém é vítima de ninguém, ok? Quarto, os problemas não existem, porque na verdade os problemas são criados pela nossa mente. A nossa mente tem a ver com as nossas crenças. Então, aquilo que vem antes de mim, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu escutei dos meus pais, dos familiares, da sociedade, aquilo que eu fico muito ligada, né? Então, se eu fico muito ligada em situações de noticiários que me provocam medo, você fica viciado nessa bioquímica, lembra das aulas lá das emoções, você fica viciado nesse churume que fica dentro do seu corpo, sendo produzido aí pelos neuropeptídeos ligado à raiva, a medo, a tristeza, que a gente vê muito isso, né? E aí aquilo que eu acredito vai se tornando cada vez mais forte, porque o meu foco sempre vai, né, para aquilo que eu acredito. Então eu tenho que virar uma chavinha, procurar mudar a minha percepção das coisas, que a gente foi o que eu falei na aula anterior, da desenvolver a nossa inteligência perceptiva. Quando eu mudo o óculos em que eu vejo o mundo muda, né? Muda a partir de mim, da minha visão de mundo. Porque a mesma situação para uma pessoa, a mesma situação, lembra aquela do elevador que eu falo? 3 pessoas no elevador. Uma pessoa, o elevador parou. Deu pane no elevador. Uma pessoa vai ficar o quê? Desesperada. Vai ter chilique, vai cair, vai suar, vai ter fobias, pânico, etc. A segunda vai segurar bem aquela situação, né? Não vai dar chilique nada, mas tá ali, né? Se segurando, mas quando é resgatada, tem uma síncope depois, né? Aliviou aquilo e aí ela desmaia. E a terceira vai ficar pleno, acreditando, porque a crença dessa pessoa é que vai dar tudo certo, que ela vai ser resgatada e que daqui a pouco ela tá fora daquela situação e vai ser só uma história para contar. E sai plena, segura e vira a página. Aconteceu, tá tudo certo, né? Tô inteiro, tá tudo bem, estamos bem, ok. Vida que segue, vira a página. Tá? Então é a mesma situação. Mas o problema vai existir diferente para cada pessoa por causa do óculos que ela vê a vida. Então ele também mostra muito isso aqui. E a gente vê também que os problemas a gente que cria, justamente por causa dessas historinhas que a gente conta pra gente, e sempre quando você tem um problema, tem duas soluções, né? Por exemplo, você não gosta de onde você trabalha. Você tem duas soluções. Ou você pede para sair, ou você... O que você faz com aquilo? Como que você pode modificar essa situação? Então, você tem que buscar os recursos de como, se você pensou, eu odeio o que eu faço, ou eu odeio o meu trabalho, mas eu não posso sair porque eu preciso desse dinheiro, preciso alimentar as crianças, ok, o que eu faço com isso? Como que eu faço para modificar essas emoções, esses pensamentos que vêm enquanto eu não procuro outro lugar? Entendeu? Então, aceitou que eu não posso sair desse emprego agora, e aí o que eu faço com isso? Ou não gosto do lugar, não gosto das pessoas, e eu vou pedir para sair e vou procurar outra condição.
tem duas soluções, né? Então sempre vai ter questão de você ir tendo recurso e aprendendo como sair disso, ok? Depois, o quinto, tá? São 5 que eu vou trazer agora nesse momento. Agora é o melhor momento. Já até falou, agora é o melhor, é agora, só existe agora. É o que eu vou ser, como eu estou agora, o que eu faço agora, como que eu posso melhorar, o que mais é possível para eu fazer agora, não o que passou e não lá para frente, porque eu não tenho controle sobre isso. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou ser feliz quando meu marido for mais carinhoso comigo. Eu vou ser feliz quando os meus filhos me obedecerem. Eu vou ser feliz quando voltar às aulas. Eu vou ser feliz só quando eu estiver de novo com meus amigos. Não, seja feliz agora com o que você tem. Faça a sua felicidade agora, com os recursos que você tem. Não deposite a sua felicidade na mão dos outros, ou das situações, ou das coisas, ou do objeto, porque a tendência é que quando você conseguir aquilo, quando você conquistar o objeto, quando você conquistar aquela pessoa, você, né, a ilusão é que a partir daquilo você vai ser feliz. Não, o único momento de ser feliz é agora. Não é quando a pandemia passar, não é quando a gente parar de ser manipulado, não é quando isso, aquilo, não, é agora. O que você faz com agora, com a situação que você tem agora? Como você pode ser feliz agora? Tem recursos, então busque ajuda. Se você não consegue sozinho, busque ajuda, conversando, com conteúdos de ajuda da inteligência emocional, com livros, com amigos, com a psicoterapia, com as terapias integrativas complementares. Não fique apegado só a uma pílula que vai fazer a mágica para você sair dessa condição, porque você só vai ficar embotado, dormente, adormecido com a situação. Não, quando você vê, você passou o tempo e você fala, o que eu fiz com isso? Né? Então tem recurso sim, ok? Peça ajuda se você não consegue sozinho. E para fechar, pessoal, a gente não deve buscar a felicidade, ok? Todo mundo fica assim, o que você busca? A felicidade, eu quero ser feliz. Lógico, todo mundo quer ser feliz. Mas se você buscar a paz, automaticamente essa felicidade, esses estados de felicidade, momentos felizes, porque a gente na vida a gente tem altos e baixos e faz parte, porque isso quer dizer o quê? Que eu tô vivo, né? Se a gente põe um monitor cardíaco aqui e o que a gente vê lá no monitor cardíaco? Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. A gente está vivo. Então são os aprendizados, são é dual ainda o nosso tempo, né? É claro, escuro, é dia, é noite. Então, a gente tem o alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Mas você vê que para a gente estar numa condição favorável para o nosso viver, a gente tem que estar no alto e no baixo, né? E aí faz alto, baixo, mas a gente tem que estar numa condição de baixa, rapidamente voltar para uma condição favorável, né? Porque a gente sabe também que quando a gente está lá muito em cima, em estado de euforia muito grande, ele não perdura muito tempo. A gente vai, né? Então, subiu, desce, né? Então, a gente tem isso que mostra que a gente está vivo. Então, a gente tem que buscar mais a paz. A gente precisa buscar apaziguar o que? O nosso coração, né? Automaticamente, quando a gente vai vendo para a esfera dessa inteligência cardíaca, a gente tem a inteligência do coração, né? Que é o nosso quinto cérebro, aí automaticamente a gente fica mais centrado, sai mais da mente, né? E consegue ter essa coerência entre o que eu penso, o que eu faço, o que eu faço, o que eu penso. E nisso a gente vai tendo um estado de plenitude mais frequente na nossa vida. Quando a gente se depara com uma situação
que é desafiante, a gente consegue olhar, se a gente estiver na presença, a gente consegue olhar o que, que eu faço com isso, qual é o meu aprendizado nisso, como que eu saio dessa situação, encontro os meus recursos e saio mais rapidamente. Então eu fico mais numa condição de paz na vida do que de muita euforia ou muito lá para baixo, ok? Então a lição de hoje o nosso bate-papo, né? Que na verdade só eu que estou falando aqui, mas eu espero que vocês possam mandar a percepção de vocês com essa conversa e espero que tenha servido, né, para aguçar a vontade de ler esse livro. Porque, gente, quem não gosta de ler tem audiobook, né? Os audiobooks você fica lá escutando. Você, quem gosta de ler, aproveite. Quem gosta de conversar, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar uma pergunta. Eu estou disponível para a gente poder conversar e não só eu falar aqui do lado de cá, tá bom? Então, daqui a 15 dias, a gente vai ter nosso encontro novamente e aí eu espero trazer mais reflexões ou mais um conteúdo para ajudar esse apaziguamento, tá? Porque a gente se apaziguando, o corpo vai agradecer muito e a saúde física e emocional vai ficar mais plena, ok? Um beijo no coração de vocês e até daqui a 15 dias. Tchau!